Bom dia a todos. A todos. Pessoal, eu coloquei no grupo aí agora há pouco a chamada, tá? Vocês podem estar fazendo. E... Oi? Não, agora não, porque eu estou sem tempo, mas eu coloco lá no grupo, tá? Dizendo. E aí deixa eu falar, ó. Eu tenho uma pergunta aí, não faça agora, tá? Não responda agora, porque tem uma pergunta e você vai ter que responder para saber se você estava voando, se você prestou atenção, tá? Então, só para você ficar atento. E aí, eu sei que a galera da noite que não participou do passado, eles estão ainda na expectativa de receber o vídeo do conteúdo passado. Não vai ser possível subir o vídeo, vou subir só o áudio. E aí, eu até fiz a edição, mas estou tendo um probleminha só na hora de converter o vídeo, tá? Mas vou estar subindo aí, junto com esse, o outro vai ser só o áudio, tá? Então, quem não assistiu, vai ouvir, e esse aqui, Deus queira que dê tudo certo. Porque, na verdade, teve um probleminha de transmissão do áudio e ficou desconectado com o vídeo, tá? Mas eu acredito que agora tá certinho ali, beleza? Beleza todos? Galera, hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, tá? E tudo dentro das normas exigidas pela NR1, que ela, como eu já falei anteriormente, ela trouxe uma nova atualização. Antes a NR1 ela trabalhava muito mais a parte de material, né, do ambiente, fiscalizava muito mais aquela parte estrutural para o trabalho do colaborador. E aí, recentemente agora, foi exigido, né, foi feita uma nova atualização onde o Ministério de Trabalho ele quer trabalhar essa parte emocional do colaborador, porque foi visto que não só a parte ergonômica do trabalhador, como cadeiras apropriadas, as luzes, né, o pessoal, inclusive ali do monitoramento, que parece um morcego, né, que só querem ficar com a luz apagada, que faz, né, também isso é visto, a sala tem que ser iluminada, tá? Então, tem a parada de você dar aquele descanso, dar aquela alongada, que aqui o pessoal faz demais isso, mas graças a Deus fazem, né? Tá dentro das normas. E agora, nós vamos trabalhar essa parte emocional para saber como é que o colaborador está dentro do seu trabalho, se ele está realmente fluindo bem emocionalmente. A gente sabe que não é só o fato do trabalho ser um peso hoje, mas a gente entende que a própria rotina que nós vivemos, a falta de disciplina que nós temos, hábitos ruins no nosso dia a dia, acaba jogando a responsabilidade de boa parte para as empresas. Então, às vezes, o cara vem todo lascado lá de casa, cheio de problema emocional lá, e vem aqui é só né, a gotinha e transborda, aí a pobre da empresa pega a culpa, né? Mas eu também entendo que existem empresas que ela é um caos. Eu sei que existem empresas que é uma misericórdia para se trabalhar. E aí talvez eu falando aqui para vocês, vocês não têm noção de como existem empresas assim, que a pessoa ela chora só em pensar que tem que trabalhar naquele ambiente onde a equipe é hostil, onde ela sofre emocionalmente, ela é coagida dentro do trabalho não só pela liderança, mas até mesmo sofre perseguição dos próprios colaboradores. Então, existe sim pessoas que infelizmente enfrentam isso e a nova atualização ela vem trazendo isso, essa conscientização dentro das empresas e a gente espera que com essa conscientização aqui na nossa empresa a gente possa criar um ambiente seguro, um ambiente emocional estável, apesar dos apesares. Volto a falar, a gente não tem como controlar o seu descanso em casa, a gente não tem como controlar, né, aquilo que você faz na sua casa, mas aqui dentro a gente vai ter...
base para a pessoa lidar com outros problemas na vida, né? De alguma forma, a empresa está trabalhando uma educação do lado emocional que a pessoa pode aplicar em qualquer área da vida, né? Seja na familiar, seja em outras situações externas que ela vive. Então, se a pessoa pegar esse ensinamento e entender que isso é uma coisa que ela pode aplicar fora daqui, isso vai minimizar talvez até mesmo determinados problemas que a pessoa enfrente fora, né? Porque quando se fala de saúde emocional, hoje a gente tem vivido uma era onde é tudo realmente muito acelerado e exige muito do ser humano, né? Como um todo. E aí em todas as áreas. O trabalho, sim, exige muito, mas hoje a gente vive uma pressão muito grande por evoluir, por crescer, né? E isso, de alguma forma, mexe com o emocional, né? Então, se a gente consegue, paralelamente, trabalhar essa conscientização, a gente vai, nós todos, né, como seres humanos que trabalham juntos, vamos conseguir lidar muito melhor com as intempéries da vida de um modo geral, né? Aqui e fora. É isso. Então, vamos lá. E hoje o tema escolhido é segurança psicológica. Vamos dar uma leitura aqui para a gente se contextualizar, tá? A atualização da NR1 passou a exigir a empresas a observarem também os riscos psicossociais presentes em cada ambiente. Isso significa não olhar apenas para as máquinas, como eu já havia falado, equipamentos, instalações, mas também agora de forma como as pessoas convivem. Esse é o maior objetivo dessa nova atualização, tá? E o que seria essa segurança psicológica? Vamos lá. Segurança psicológica é quando um colaborador consegue desempenhar o seu trabalho sabendo que será tratado com respeito, mesmo quando precisar fazer uma pergunta, admitir um erro, pedir ajuda ou apresentar sugestões. Isso não significa que erros deixam de ter consequências, tá? Também não significa que não haverá cobranças. É aquilo que a gente tem falado e tem tomado cuidado em expor esse conteúdo, porque a nossa ideia aqui não é criar, pessoal, um povo criado com vó. É um povo que saiba se posicionar. Né? A ideia é criar gente forte, né? Emocionalmente. Exatamente. Porque a pessoa que se ofende com tudo são pessoas emocionalmente frágeis. E a nossa ideia aqui, pessoal, é te munir de informações para saber se de repente esse problema ele é da empresa ou você é algo que você carrega. Vou falar um negócio para vocês, tá? Meu lar naturalmente era um lar onde a gente tinha medo de errar. Tá aqui o Júnior, meu irmão. O Júnior, ele é muito reservado, mas eu também fui muito reservado. Não se engane pelo fato de eu ser brincalhão, de eu ser assim. Eu tenho medo de errar também. Talvez isso foi o quê? Foi tratamento em casa? Talvez foi uma cultura que a gente aprendeu em casa? Pode ter sido. Então, grande parte daquilo que a gente carrega e traz para a empresa, pessoal, não tem como você trazer um Ezequiel purinho, naturalzinho aqui para a empresa. Ele vai trazer os encargos que ele aprendeu lá da família dele. Por exemplo, a minha família aprendeu a vida toda. Não, eu tô vendo aqui, fique tranquila. Que agora eu tô agora andando com liberdade. Aqui eu sei, ó, que eu posso andar até aqui e ficar na... filha, tecnológico, tá? Então, pessoal, a gente traz da nossa família alguns pesos, algumas consequências de coisas que a gente sofreu lá. E aí, a gente precisa entender que às vezes não é o ambiente da empresa. Eu já carrego uma crise que eu vim lá da minha casa, onde eu tinha a sensação de que estava todo mundo me observando, que estava todo mundo apontando o dedo em mim, que eu sempre era o excluído. Então, às vezes a gente carrega complexos lá de irmãos, complexos de inferioridade lá com o pai ou com a mãe, e a gente reproduz isso na empresa e a visão que a gente tem de lá, a gente traz para a empresa.
E aí, por isso que a gente tem que ter o equilíbrio. Esse conteúdo é informativo, mas também ele te ensina, com essas informações, a você saber aonde é que realmente está o problema. Porque às vezes, pessoal, o problema não é só a empresa não, tá? Às vezes realmente eu carrego uma série de problemas de casa e trago para cá e eu trago as minhas complexidades. Às vezes eu sou uma pessoa insubmissa, pessoas que normalmente foram, vamos pegar um exemplo aqui, pessoas que foram criadas somente com mãe, somente com mãe. Normalmente elas têm problema com a autoridade masculina. Você sabia disso? Porque a mãe ela é muito mais mão aberta. Qual é o papel do pai? O papel do pai é ser duro. O papel do pai sempre é ser duro. A da mãe é muito racional, é pensar, amor, fica tranquilo. O papel da mãe, em resumo, é o quê? É controlar para o pai não matar o filho. É o equilíbrio. O pai ele tem que ser duro, não duro, pessoal, a ponto de querer fazer maldade com o filho. Mas preste atenção como às vezes a falta da paternidade gera uma pessoa na empresa difícil de lidar. Vocês entendem isso, pessoal? E eu não estou falando de outra pessoa não, tá? Eu estou falando de mim. Eu estou falando de mim, eu sei o que é isso, eu não estou falando dos outros, estou falando de mim. Então, vocês percebem que problemas lá da nossa casa, problema de convívio lá, pode ser que a gente chegue aqui na empresa e se depare com um ambiente que a gente acha que é um ambiente que é tóxico. E pode ser que seja. Pode ser que o chefe, a liderança, seja uma pessoa que ela sofreu na sua casa e ela quer fazer os outros sofrer aqui. Faz sentido, pessoal? Sim. Mas qual é o ambiente que a gente quer trazer para vocês aqui? É um ambiente saudável, onde você pode expor suas opiniões e entenda que ao você expor sua opinião não é obrigatório a gente dizer sim senhor e é isso que vamos fazer. Existe algo, galera, que a gente aprende em sociedade, que é as nossas ideias são apresentadas e elas podem ou não ser aproveitadas. Como é que eu vou me sentir em relação a isso? Se eu sou uma pessoa que eu não fui ensinada a sofrer frustrações, pode ser que na primeira opinião que eu exponha e alguém diga não, aí a gente disse pronto, não falo mais. Ou quando a pessoa tem, mas também não falo mais. Tem problema com rejeição também, né? Às vezes a pessoa carrega problema com rejeição e quando uma ideia dela de repente não é acatada, ela entende isso como uma rejeição, né? Inconscientemente. Mas eu não quero aqui, pessoal, só jogar culpa para sua família. A gente está aqui para a gente aprender a lidar uns com os outros. A gente está aqui para se corrigir, para avaliar, para entender um aos outros, e entender que o fato de você não conseguir expor, a gente não vai abrir os olhos para isso. A gente vai sempre lhe instigar a soltar suas opiniões, a se você errar, você ir lá e dizer que você errou, porque é muito mais bonito você dizer que você fez uma coisa errada do que você mentir. Muito mais administrável também, né? Porque às vezes a pessoa esconde um erro e quando ele explode é incontornável, né? E quando a pessoa consegue admitir, às vezes a gente consegue, né, pensar em soluções antes que o problema cresça. É isso. Eu lembrei do negócio aqui, mas não vou soltar não. Eu vou fazer o corte aqui. É muito mais bonito, galera, você dizer que peidou do que você mentir, não é? Porque você sabe que a pessoa peidou, mas ela mentir na cara. Porra, aí é brincadeira, não é não? Não é feio, né, pessoal? Então, só para quebrar o gelo, tá? Que eu vi que você está meio assim comigo. Vamos lá, preste atenção. Vamos para cima. Ó, o fato de nós criarmos um ambiente onde você tenha liberdade de falar, de expor a sua ideia, entenda, não quer dizer que 100% vai ser acatável. E a gente precisa entender isso, que às vezes é uma ideia boa, mas ela pode ser lapidada.
ela tem as suas consequências, então ali pode ser mexida, ou pode ser que para aquele momento não faça sentido. Entende isso? Ah, e aí qual é o meu posicionamento? Sempre que vir uma ideia, fale. Porque talvez para aquela ocasião não vai servir, mas depois, para um segundo passo, para um terceiro passo, faça total sentido. Beleza? Vamos lá? Outra coisa, isso não significa que não haverá um ambiente de cobrança. Se errou, pessoal, não é porque você errou e que você confessou que você falou que errou. Não, eu falei que eu assumi, agora não pega no meu pé. Não me cobre. É assim que funciona, pessoal? Não. Hã? Não. Não. Se errou, não é porque você confessou que você falou que errou, que não vai ser cobrado. Tá errado e ponto. A gente minimizou um problema muito maior que aconteceria se você não tivesse relatado esse problema. Então tem coisas que se você não falar, ele vai gerar um problemão. A consequência vai ser muito maior. E aí a gente tem que ter essa noção para não piorar as coisas. Olha só. O que a NR1 procura prevenir? Ela orienta que a empresa identifique situações que possam gerar sofrimento psicológico relacionado ao trabalho. Tá? Sempre relacionado ao trabalho. Medos, por exemplo, medos constantes de represálias. Medo de repente, falar alguma coisa e ser perseguido depois. Entende isso? Então, a NR1 ela vem para combater isso. Porque, infelizmente, há lugares em que pessoas, quando expõem uma situação, se você expôs uma situação que estava errado, pronto, aí você vai ser perseguido até o final e aí você arranjou um baita de um problema. Outra coisa que ela... Então, é algo que a gente também entende que gera um problema gigantesco. Perseguições, isolamento intencional, as chamadas panelinhas, tá? As chamadas panelinha. Principalmente o cara quando chega, né? Ele chega na empresa, o novato, ele sempre passa por aquela situação meia, né? Ele não sabe o que fazer, né? Tô tempo ali pisando em ovos. E se a pessoa não vai com a cara dela, se aquele ambiente é um ambiente que tem panelinha, aí gera um baita de um problema. Por quê? Porque, consequentemente, as pessoas vão criar os seus... Vai isolar aquela pessoa, vai dizer, aqui não tem mais espaço para ela. E aí algo que deveria trazer o crescimento, traz um baita de um problema. E já viu, né? Ela vem combater também uma comunicação baseada em intimidação. Sabe aquela conversa que você sempre tem para mostrar a sua autoridade, você sempre vem com um tom de ameaça? Ó, se eu quisesse. Ó, o cara já, em vez de quando pega a caneta assim, ó, se eu quisesse. Ó, advertência aqui. Ó, né? Cara, isso é terrível. Então, a gente sabe que uma liderança saudável, galera, ela não nasce com intimidação. Quem precisa intimidar para mostrar a sua liderança está no caminho totalmente errado. Tá? Então, esse... Então, a gente sabe que uma liderança saudável, galera, não tem esse negócio de você querer usar a tua posição para querer dar canetada nos outros, para dizer, ó, se você não fizer isso, eu vou fazer tal coisa contigo, ó. Ameaça de agressão, pode? Pode não. Graças a Deus que aqui não tem isso, né, Jéssica? Alexa, mata ela. Pessoal, olha só. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. A gente aqui tem um ambiente e a gente precisa separar as coisas. E aí, por as pessoas não terem capacidade de separar as coisas, a gente acaba aqui sendo muito pesado com isso. Mas a gente tem muito essa liberdade de falar, de brincar, de trazer algumas brincadeiras assim. E a gente até, no meio dessas brincadeiras, né, a gente joga essa
esse tom de ameaça, isso aqui e tal. A gente tem que tomar cuidado, porque infelizmente tem uma pessoa lá que ela veio bugada emocionalmente, cara. Ela já tem esse complexo. Ela pode não falar. Só que, na minha opinião também, se torna um ambiente muito mecânico, cara. Se a gente não tiver liberdade de trazer brincadeiras saudáveis, aí é complicado. Aí a gente fica num ambiente onde, meu Deus, será se eu magoei a pessoa? Será se eu trouxe um problema para essa pessoa? E aí cabe a nós, né, pessoal? Eu sou da pessoa que a gente deve sim fazer brincadeiras respeitosas, uma ou outra a gente vai falar alguma coisa que não agrade a alguma pessoa, mas cabe a você ser maduro o suficiente e dizer assim, ô Delmos, deixa eu falar um negócio para ti, cara. Essa situação que você falou, que você fez, não me deixa confortável, cara. Eu não gostei disso. Cabe ao Delmos agora saber o que vai fazer com essa informação. Se ele voltar a repetir, o que ele está fazendo? Desrespeito. Aí ele está me desrespeitando, porque eu já deixei claro para ele que não é legal. E também a gente não pode fazer isso aqui, ó. Fulano, não gostei dessa forma que você fez essa brincadeira comigo. Pô, mas tu quer falar do quê? Tu faz isso com todo mundo? Aí ela tenta se justificar porque ela viu fazendo com uma outra pessoa. Aí gera um monte de problema. Porque a gente diz, se ela faz, ela tem que aceitar também. E não sei o quê. Aí não sei o que lá. E como não tem maturidade, o que a gente faz? Tira. A gente corta. Quem está comigo? Então faz um pix aí para mim. Olha só isso aqui, ó. Segurança psicológica não é ausência de cobrança. Diga assim, segurança psicológica. Segurança psicológica Não é ausência de cobrança. não é ausência de cobrança. Pessoal, o ambiente que não tem cobrança é uma fuleiragem. Casa da mãe João. Casa que não tem cobrança é uma fuleiragem, vira bagunça. Porque, infelizmente, o homem precisa ter regras. Então, se existe uma cobrança, é porque uma regra foi infringida. E se não foi feita a cobrança, tudo vale. Entende isso? Aí tá uma bagunça, meu irmão. Então, galera, tem que ter regras. Tem que ter regras. Cada cultura tem as suas regras. Só que a gente precisa entender, galera, aqui, ó. Isso aqui é uma cultura, tá? Isso aqui, ó, é uma cultura. Um comentário sobre essa questão, né? Que a gente ficou sabendo por esses dias, né? De uma empresa aqui, que é uma empresa de alto padrão. E justamente, talvez, a empresa perdeu ali a mão com relação à cultura, né? Que está num ponto em que a empresa está prestes a fechar porque o ambiente se tornou extremamente instável, né? Pessoas que não têm, vamos dizer, uma postura profissional e talvez, né, foi falha da empresa em não criar essa cultura, mas a empresa está prestes a fechar, não é porque não tem recurso, não é, mas porque o ambiente se tornou extremamente hostil. Lembra? Sim. Então, falta, provavelmente, em algum momento, faltou regras claras, né? Uma cobrança de uma postura e chegou num ponto que Deixou à vontade. Perderam totalmente o controle. A ponto de ouvir funk dentro da empresa. Bom demais. E assim, uma empresa de alto padrão, né? Um ambiente que não combinaria com... Então, pessoal, regra tem que ter. Toda cultura tem que ter suas regras. Carlos, eu não concordo com isso. Lamento muito. Então, se você não está confortável com a nossa cultura, você precisa buscar uma que seja adequada ao teu estilo. Então, assim, a gente criou o nosso código de cultura, a gente tem uma cultura interna, isso tudo, galera, é para trazer ordem no ambiente, isso é para trazer ordem, para criar uma identidade no ambiente, beleza? Agora, lógico, sempre
como foco principal, tendo o respeito. Vocês perceberam que o respeito é algo muito forte dentro do nosso código quando quando a gente se fala do regimento interno. Quando a gente fala do nosso código de cultura para fora, qual é o ponto mais forte? Vocês conseguem identificar no nosso código? Para fora. Ainda tem uma outra coisa. Que a gente usa muito essa frase. Que tudo que a gente faz é para a gente causar algo. A tranquilidade do cliente. Tudo que a gente faz para fora é com um objetivo. É a tranquilidade do cliente. E tudo que a gente faz aqui dentro é com um objetivo. É focado no respeito. Porque se não tiver o respeito, não vai para frente. Entende isso? Não vai para frente. E aí é lógico que o ambiente de cobrança, ele tem que ter, aí a gente tem que só saber como faz a cobrança, mas não vai deixar de existir, tá? Cobrança tem que ter regra, vai ter diversas vezes, teremos que ser duros para que as coisas se estabeleçam e voltem para o eixo. Beleza? Vamos lá? Olha só, na CAD acreditamos em metas, disciplinas e procedimentos e responsabilidade. Tudo isso continua existindo. A diferença é a forma como conduzimos essas situações. Uma cobrança desrespeitosa intimida, um feedback bem feito, desenvolvido, uma humilhação, ela sempre vai gerar medo. Por isso, o que aparece no nosso dia a dia, né? Situações onde a gente precisa estar sempre equilibrando o respeito, sempre equilibrando a paciência, mas sempre focado numa coisa, cara. Se a regra foi quebrada, tem que ser cobrado. Errou, tem que ser chamado a atenção para que não volte a acontecer. Tem uma opinião, que seja falado. Tenho dificuldade de falar. Aí a gente precisa entender qual é a dificuldade de falar. É o ambiente que a gente causa? Qual é o problema que se tem no ambiente? Ou talvez um problema meu? A gente precisa avaliar isso, tá? Agora, olha só. Imagine que um colaborador, ou melhor, um operador, percebe uma falha. Diz assim, ó, melhor ficar calado, porque senão vou me expor na frente de todo mundo. Já pensou se começar a acontecer os problemas lá no monitoramento, que é o nosso coração, né? Aí o cara disse, não, cara, eu não vou falar, porque se eu falar aqui, vão me chamar de cagueta. Se eu falar aqui, eles vão vir para cima de mim, o meu parceiro vai me perseguir. Se eu falar, cara, eu vou ser... Na hora que eu prezar do cara, o cara vai encolher a mão para mim. Tu entende isso? E acredite, tá? Isso acontece. Acontece, às vezes, você não fala, você não expõe a situação com medo de depois o seu parceiro ficar tirando onda contigo, de o parceiro te perseguir, talvez porque você é um cara muito mais novo e o cara é mais velho, você vai dizer assim, não, se eu não tomar cuidado, ele consegue me tirar, porque ele é mais velho aqui dentro, ele é o mais experiente, ele é o chegado do dono, ele é chegado do Lucas, não, ele é chegado do bichão aí. E aí vai sobrar para mim. Já pensou se a gente criar um ambiente assim? Aonde a gente vai parar? E é por isso que cometeu erros, tem que ser consertado. Viu um erro, agora existe uma diferença, tá? Olha para mim aqui, ó. Você viu um erro, qual é o nosso papel? Se a pessoa está errando e você quer resolver e é seu papel resolver, porque se você não resolve, você está sendo omisso, tá? Então, só para você entender uma coisa, judicialmente, se você vê uma pessoa cometendo um erro, um crime, e você não tomou atitude, você está cometendo um crime com ela. Você sabia disso? Omissão. E por que na empresa é cagueta? Me responde.
Por que que lá fora é omissão, é crime, e aqui dentro é cagueta? Então, galera, a gente tem que acabar com essa cultura. Qual seria o posicionamento maduro de uma pessoa? Se você viu uma pessoa cometendo algo errado, você chegue para ela e diz: meu amigo, deixa eu falar um negócio para você. Eu percebi que tal coisa você tem feito e isso é errado. Eu vou te dar uma oportunidade para você corrigir isso. Vá, se corrija. Para que eu não vá delatar você. Porque você dá até chance, né, para outra pessoa. É diferente de a pessoa fez a coisa errada e você até viu, você teve a oportunidade. Deixa eu falar um negócio aqui bem. Agora pega isso aqui, seu fuxiqueiro. Presta atenção. Se a pessoa ela é confortável em falar mal das outras pessoas para você, cara, você é tão pior quanto a outra. Por que a pessoa ela é confortável em queimar os outros para você? Porque ela confia em mim. Porque nós somos parça, então eu estou igual a ela. Então, presta atenção, se a pessoa fez alguma coisa errada, cara, uma pessoa madura, ela vai chegar ao seguinte: olha, meu amigo, você fez uma coisa errada, você precisa conversar e se alinhar aí. Porque eu não vou compactuar com isso. Isso eu estou falando de uma pessoa madura, uma pessoa honesta, uma pessoa de direito que não é hipócrita. Porque, infelizmente, a gente vive... Tem países por aí, que não é o Brasil de jeito nenhum, que um tem o rabo amarrado no outro. Não fala, sabe por quê? Porque se falar, ele está fudido. Vão falar de mim. Se eu entregar o cara ainda disse, ó, o cara fez o outro fazendo a coisa errada, ele ainda faz assim, ó. Às vezes guarda como carta na manga, que caso ele erre também, não pode usar. No momento certo, na hora certa, vou usar essa estratégia. Pessoal, vou te falar aqui uma coisa, ninguém é bobo não, tá? Então a gente tem que ser maduro, a gente tem que combater esse tipo de ambiente aqui na empresa. Tá errado e vamos ser maduros para alinhar as coisas e fazer as coisas certas. Não vou falar porque eu também erro, então trate de se ajeitar. Porque se eu ver você fazendo uma coisa errada, eu vou cobrar você, eu vou chamar a sua atenção. E se você vê a pessoa do seu lado fazendo uma coisa errada, que está prejudicando a empresa, a equipe, você está criando um dragão, que logo, logo ele vai te comer. Show de bola? Quantos estão felizes? Ixi. Quem está feliz, diga amém. Olha aqui, ó. Já para a gente fechar, a liderança ela tem um grande papel em combater tudo isso, tá? É papel da liderança combater. É papel da liderança combater tudo isso. Mas às vezes as retaliações, às vezes o problema de você abafar a outra pessoa, de criar um ambiente hostil, não vem da liderança em si. Ela vem dos nossos próprios companheiros de trabalho. Às vezes a gente só olha para a liderança, né? A gente acha muitas vezes que a liderança é abusiva, mas se nós olharmos aqui do lado aqui, ó, talvez eu faça isso com o meu parceiro. Não tolero o erro da outra pessoa. Quando eu falo não tolerar, eu não estou falando você engolir o erro dela, mas eu estou falando assim, você não aceitar com que aquela situação fique errada. O que você pode resolver? Como que você pode resolver essa situação? Tá? Então isso não está ligado só ao papel da liderança, mas cada um de nós temos que entender que nós temos uma missão. De que, qual é a ideia que o camarada tem para dar? E se o meu parceiro errar? E se meu amigo errar? O que vai ser feito? O que nós vamos fazer? Aqui, enquanto a gente estiver vestido aqui como CAD, galera, o erro do Daniel é meu erro. O erro do Delmos é meu erro também.
o meu erro também é erro do Thales. Depois a gente se resolve. Aí a gente, às vezes, no cliente faz o quê? Não, cara, vou te falar, viu? Aquele operador, já falei não sei quantas vezes, viu? Aquele operador é fogo, bicho. Cara, aconteceu tal coisa assim, assim, assada. É, cara, aquele cara, aquela menina, vou te falar, ó. Ai, gente, eu também penso da mesma forma, viu? Eu te falei, viu? Rapaz, por mim eu já tinha tirado dela. Cara, é teu problema também, mano. É da empresa, o problema é da empresa. O problema que é levado para o cliente não é só culpa do colaborador, é nosso. Aí aqui dentro o pau canta. De quem foi o problema? Quem foi que errou? Aí a gente resolve aqui dentro. Ah, errou? Errou, beleza. Alinhou as coordenadas e para cima de novo, cara. Beleza? Frase para fechamento. Se amanhã você perceber um erro importante ou um risco que possa afetar um cliente, você se sentiria seguro para comunicar isso imediatamente? Só pensa.